A Casa da Ilha do Mel. Ela não aparecia nos mapas. A Ilha do Mel sempre foi descrita como um paraíso. Águas claras, mata fechada, trilhas silenciosas e um vento constante que nunca parecia parar. Mas havia algo que os guias evitavam comentar. Algo que não aparecia nos folhetos turísticos nem nos mapas oficiais. Uma construção antiga escondida entre a vegetação densa, afastada das trilhas principais, tão discreta que muitos acreditavam que não existia, mas existia e sempre esteve ali. A casa não tinha nome, não tinha placa, não tinha história registrada, apenas um apelido sussurrado por pescadores mais velhos. A Casa do Fundo, dita sempre em voz baixa, como se o som pudesse atravessar a mata e acordar algo que dormia mal. Ninguém sabia ao certo quando a casa foi construída. Alguns diziam que era do início do século passado. Outros juravam que era mais antiga, erguida quando a ilha ainda não recebia visitantes, quando o mar era a única estrada e a noite engolia tudo sem piedade. O fato é que a madeira da estrutura estava escura demais para sua idade aparente, como se tivesse absorvido algo além de umidade e sal. As primeiras histórias surgiram sem data, sem autor, apenas relatos desconexos. Um barqueiro que disse ter visto uma luz acesa na casa em plena madrugada. Um casal de turistas que jurou ouvir cantos vindos da mata enquanto passava perto do terreno. Uma criança que apontou para o meio do nada e disse que ali havia pessoas chamando seu nome. A casa ficava próxima demais da Gruta das Encantadas para ser ignorada e distante demais para ser visitada sem intenção. Quem chegava até ela não chegava por acaso. Algo parecia conduzir os passos. Um erro de trilha, um desvio mínimo, uma sensação estranha de curiosidade que não parecia vir da própria mente. Por fora, a casa era simples, telhado baixo, janelas estreitas, portas grossas, nenhuma decoração, nenhum sinal de cuidado, mas também nenhum sinal de abandono completo, como se alguém fosse embora apenas por algumas horas e sempre voltasse antes que o tempo pudesse destruí-la. O interior era pior. O ar era pesado, úmido, difícil de respirar. Havia marcas nas paredes, símbolos riscados de forma irregular. Não eram desenhos indígenas nem símbolos religiosos conhecidos. Pareciam tentativas desesperadas de registrar algo que não tinha forma definida. Algo visto apenas no limite entre o sonho e o terror. Quem entrou na casa relatou a mesma sensação. Um silêncio absoluto, tão profundo que o som do próprio coração se tornava ensurdecedor. E então, quase imperceptível, um ruído baixo como respiração, vindo de algum lugar que não podia ser identificado. Não havia registros oficiais porque ninguém nunca fez uma denúncia formal, e quem pensou em fazê-lo desistiu. Alguns alegaram medo de ridículo, outros disseram que esqueceram, mas os mais sinceros admitiram que algo os impediu. Uma sensação clara de que falar sobre a casa traria consequências. Com o passar dos anos, a ilha mudou, o turismo aumentou, a tecnologia chegou, mas a casa permaneceu fora do alcance, como se estivesse protegida por algo invisível. Fotos tiradas perto dali falhavam, vídeos perdiam o áudio, bússolas giravam sem sentido, e celulares descarregavam de forma inexplicável. O primeiro desaparecimento ligado à casa não teve nome divulgado. Foi tratado como um caso comum. Um visitante que se afastou da trilha e não voltou. Mas moradores locais sabiam onde ele tinha ido. Sabiam porque na noite seguinte, luzes foram vistas nas janelas da casa e cantos ecoaram da mata até o amanhecer. Depois veio o segundo e o terceiro, sempre discretos, sempre tratados como acidentes. Mas o padrão se formava lentamente. Todos haviam comentado sobre a casa antes de desaparecer, todos haviam sentido curiosidade, todos disseram que algo os chamava.
A casa não precisava se mover, não precisava atacar, ela apenas esperava. E quem escutava nunca voltava o mesmo. O que responde quando você chama? Com o tempo, a casa passou a ser evitada até pelos mais antigos. Pescadores mudaram rotas, guias alteraram trilhas. Moradores se recusavam a apontar a direção correta. Diziam que a mata se fechava sozinha, que caminhos surgiam onde antes não existiam, como se a ilha fosse viva e obedecesse à vontade de algo maior. Relatos começaram a surgir de sonhos compartilhados. Pessoas diferentes descrevendo a mesma casa, o mesmo corredor estreito, a mesma porta no fundo que nunca devia ser aberta, e sempre a mesma sensação de estar sendo observado por algo que não piscava. Alguns afirmavam que a casa não era apenas um lugar, mas um ponto, um limite, um espaço onde algo havia sido invocado e nunca foi embora. Histórias antigas falavam de rituais improvisados, de gente que tentou negociar com forças do mar, pedindo proteção, fartura, poder e que recebeu algo em troca, algo que exigia permanência. Antes de continuar, preciso te avisar de uma coisa. Esta história não está em mapas, não aparece em registros oficiais e não deveria estar sendo contada. Na Ilha do Mel existia uma casa que não chamava em voz alta. Ela chamava em pensamento. Quem escutava se aproximava. Quem se aproximava demais nunca voltava o mesmo. O que você vai ouvir agora são relatos, lendas e silêncios que se repetem há décadas. E depois deste vídeo, talvez você entenda por que algumas casas não são feitas para serem encontradas. A casa passou a ser vista como um convite, não explícito, não violento, apenas constante. Ela não chamava em voz alta, ela se infiltrava nos pensamentos, aparecia em sonhos, surgia como ideia, e quando a pessoa percebia já estava caminhando em sua direção. Há quem diga que a casa não mata, ela apenas transforma, que quem entra deixa algo para trás, identidade, memória, vontade, e passa a fazer parte do lugar. Mais uma presença silenciosa, mais um sussurro na mata, mais uma sombra refletida nas janelas. Na última vez em que alguém tentou registrar oficialmente a casa, o homem voltou da trilha diferente. Não conseguia explicar o que viu. Não conseguia se lembrar do caminho. Apenas repetia que a casa estava maior por dentro, que havia muitas vozes, e que todas diziam a mesma coisa: fica. Poucos dias depois ele voltou sozinho para a mata, e dessa vez não retornou. Desde então não houve mais tentativas. A casa continua fora dos mapas, fora dos registros, fora das estatísticas, mas não fora da ilha. Ela permanece ali, respirando, observando, esperando o próximo que escute demais, que se aproxime demais, que confunda curiosidade com coragem. Porque algumas casas não são construídas para serem habitadas, são construídas para chamar. E quando chamam, alguém sempre responde. A casa que nunca foi embora. Depois que o último homem desapareceu, a ilha entrou em um estado estranho. Não houve alarde, não houve buscas prolongadas, não houve reportagem, apenas um silêncio espesso que se espalhou como neblina. E quem vivia ali sabia que não era apenas luto. Era algo diferente. Uma sensação de que a ilha havia aceitado mais um. O vento mudou primeiro, não em força, mas em direção. Passou a soprar sempre do mesmo ponto, vindo do interior da mata, carregando um cheiro antigo, madeira molhada, sal, algo orgânico demais para ser apenas natureza. E quem respirava fundo sentia um aperto no peito, como se o ar não tivesse sido feito para entrar nos pulmões. Os moradores mais antigos começaram a evitar ficar sozinhos depois do pôr do sol. Portas eram fechadas mais cedo. Conversas diminuíam quando o céu escurecia. E ninguém mais caminhava sem destino. Porque caminhar sem destino era exatamente como muitos haviam chegado perto demais da casa. Relatos começaram a se acumular. Não como histórias contadas em voz alta, mas como confissões sussurradas,
Pessoas dizendo que acordavam no meio da noite com a sensação clara de estar sendo observadas. Não por alguém presente, mas por algo distante, algo que sabia onde elas estavam. Alguns afirmaram que ouviam passos fora das casas, não passos apressados, mas lentos, calculados, sempre parando em frente às portas, como se algo estivesse contando respirações do lado de fora. E quando criavam coragem para olhar, não havia ninguém. Apenas o vento e a certeza de que não estavam sozinhos. A casa, que sempre foi difícil de localizar, passou a aparecer com mais frequência nos sonhos. E não apenas para quem já conhecia a história, crianças, turistas, pessoas que chegaram à ilha sem nenhuma informação prévia descreviam a mesma construção, o mesmo telhado baixo, as mesmas janelas estreitas, e todos diziam que no sonho a casa parecia maior do que deveria ser, profunda demais, como se seu interior não obedecesse às leis do espaço. Alguns sonhos iam além. Pessoas relatavam entrar na casa, caminhar por corredores que pareciam se mover lentamente, ouvir vozes que vinham de dentro das paredes, vozes conhecidas, de parentes, de amigos, de pessoas que não estavam ali, chamando com urgência, implorando para não serem deixadas para trás. Quem acordava desses sonhos levava algo com si, um cansaço extremo, marcas leves na pele, arranhões que não lembravam de ter feito, e principalmente uma vontade persistente de voltar para a mata, como se algo tivesse sido iniciado e precisasse ser concluído. Um pescador mais velho, conhecido por nunca exagerar histórias, contou que em uma madrugada viu a casa acesa novamente, luz fraca, amarelada, pulsando como se respirasse, e que ao se aproximar da costa ouviu vozes vindo da direção da mata. Não eram cantos como antes, eram conversas, muitas conversas sobrepostas, algumas chorando, outras rindo, todas falando ao mesmo tempo. Ele disse que reconheceu uma das vozes. Era de um homem que havia desaparecido meses antes, e que nesse momento entendeu algo que nunca mais conseguiu esquecer. Ninguém realmente ia embora daquela casa. Outro relato veio de um grupo de turistas que se perdeu por poucas horas. Eles afirmaram que caminharam em círculos, mesmo seguindo a trilha, e que em determinado ponto viram a casa entre as árvores, perfeitamente visível, a porta aberta, o interior escuro e algo se movendo lá dentro. Não uma sombra, não uma pessoa, mas algo que parecia aprender a forma humana enquanto se aproximava da porta. Eles fugiram antes que qualquer som fosse emitido, e todos disseram que, enquanto corriam, sentiram a certeza absoluta de que estavam sendo observados por trás das árvores, não perseguidos, apenas observados, como se a casa tivesse decidido que ainda não era o momento. Um pesquisador independente voltou a estudar mapas antigos, relatos de moradores mortos, registros de ocupação da ilha, e encontrou algo inquietante. A área onde a casa aparece com mais frequência coincide com zonas onde pessoas desapareceram ao longo de décadas, sempre sem explicação clara, sempre tratados como acidentes naturais, afogamentos, desorientação, imprudência. Mas o padrão era preciso demais. Todos haviam se afastado sozinhos. Todos haviam sido vistos pela última vez caminhando em direção ao interior da ilha. E todos tinham algo em comum. Falaram sobre ouvir ou sentir algo antes de desaparecer. Segundo esse pesquisador, a casa não é um local isolado, é um ponto de convergência, um lugar onde algo foi chamado repetidas vezes, de forma errada por pessoas diferentes ao longo de muitos anos, cada invocação incompleta deixando algo preso, algo fragmentado, algo faminto. A casa seria apenas a forma que isso encontrou para existir. Madeira, paredes, portas, um corpo imóvel para algo que não deveria ter corpo. Moradores mais antigos dizem que a ilha tenta proteger quem escuta seus sinais,
o cansaço repentino, o medo sem motivo, a trilha que some. Tudo isso seriam avisos, mas nem todos respeitam avisos. Alguns confundem medo com desafio, curiosidade com coragem. Hoje, não há registros oficiais, não há investigações abertas, não há interdições, porque não há como interditar algo que não está oficialmente ali. Mas a casa continua, invisível para quem não escuta, clara demais para quem escuta demais. E quem passa tempo suficiente na Ilha do Mel, começa a entender que o maior perigo não está na mata, nem no mar, nem na casa em si. Está na sensação, na ideia insistente, no pensamento que surge do nada dizendo que talvez valha a pena dar só mais alguns passos. Porque a casa nunca chama duas vezes. Ela espera até que você mesmo decida ir. Se você chegou até aqui, talvez já tenha sentido. Aquela sensação estranha de que essa história não terminou quando o vídeo acabou. Porque a casa da Ilha do Mel continua lá, fora dos mapas, fora dos registros, mas nunca fora da espera. Se você quer continuar explorando histórias que a maioria prefere ignorar, casos envoltos em silêncio, medo e mistério, se inscreva agora no News Web Doc, ative o sino e compartilhe este vídeo com alguém que também escuta demais. Porque algumas histórias não querem ser vistas, elas querem ser ouvidas. E quando você escuta, algo sempre responde. Deus, ich stund und wollte mein Lied empfehlen.